Boas noites. Em mais um encontro correspondente às nossas sessões de segunda-feira, vamos iniciar a noite com a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino de paz, de amor e de fé. Que seja feita a tua vontade sobre os nossos desejos, aqui na terra, como em todos os pontos do universo. O pão do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Pois bem, então dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o Evangelho, caímos no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Caridade material e a caridade moral. O início do Evangelho, ele justamente coloca como o trecho de Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. Amemo-nos uns aos outros, e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos do mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível os infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito para encontrar-lhes, ao sair de vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei, ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei, na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos. Pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. Então, não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos. Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito acreditar em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar.
não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Eis o merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai sobretudo que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Pois bem, essa distinção entre caridade moral e caridade material é uma forma de levar-nos a refletir, começando por uma, chegando à outra e até o momento em que possamos combinar as duas simultaneamente. É claro que é muito mais fácil fazer a caridade material. Porque a caridade material é você transferir algum bem, algum produto, alguma ajuda, algum dinheiro, até para pessoas que você não conhece. E, portanto, é uma prática muito fácil de fazer. Né? Basta a gente encher o carro, a sacola, né? E ir aos locais menos favorecidos e conseguimos praticar essa caridade material, que é um início, né? Porém, a mais difícil é a caridade moral. Por quê? Porque é aquela que envolve ligações que você já tem com o mundo, são as suas relações, né? Se fazer de surdo, como o texto diz, fazer de ser benevolente, desculpar as faltas, né? Tolerar o outro, né? Isso é de uma dificuldade enorme, porque para alguns a gente tem mais paciência, para outros a gente tem menos, para outros não tem nenhuma, né? E essa luta de entender o outro, né? Aceitar o outro, porque entender muitas vezes a gente até entende, mas aceitar o outro é a mais difícil de ser praticada. Portanto, é algo que vai nos acompanhar por muito tempo até que a gente consiga o controle pleno sobre as próprias ações e reações, né? E na medida que nós estabelecemos um ambiente de convívio harmônico, né? E gostamos dele, portanto, Deus nos coloca algumas pessoas ou nos tira daquele ambiente para que a gente conviva com o outro, com o que é diferente de nós, né? Para quê? Para justamente pratiquemos essa caridade moral que vai fazer com que quebre o nosso próprio orgulho, né? Nos dias de hoje, particularmente, será cada vez mais importante a caridade material, né? Nós temos aí alguns meses pela frente, provavelmente, de dificuldades crescentes que exigirão de nós uma reflexão sobre as nossas próprias necessidades e as necessidades básicas dos outros, né? E com isso nós temos que nos engajar num sistema de solidariedade, porque se muitas vezes a gente está amparado por uma rede de recursos, de pessoas que nos
com quem convivemos, há muitos totalmente desprovidos, totalmente abandonados de qualquer possibilidade de se virar. Então, hoje já encontramos pessoas em peso, desempregadas, com dificuldades de alimentação, né? E isso vai fazer com que nós tenhamos que participar mais. Não porque esperamos que sejamos recebidos por eles, como até diz o texto. Isso é um dever, né? Lembrando no trinômio, né? Intenção, ação e consequência, né? Intenção, ação e consequência, né? Nós não vamos pautar a nossa conduta na consequência, no resultado, no fruto. Não é isso. Nós temos que pautar as nossas ações na intenção. Qual é a nossa intenção? Qual é a nossa participação? Porque é ela quem mexe no nosso íntimo. Nós mexemos no nosso íntimo na intenção. Porque na consequência ela é visível. Então, nesse texto aqui, que uma mão não veja o que a outra fez, ele está falando justamente para a gente não agir em cima das consequências, né? Que a gente faça isso tudo em cima das intenções, né? E por quê? Porque as intenções, quem as conhece efetivamente é só você mesmo e Deus, né? É claro que existe um princípio que nós encarnados não estamos acostumados a pensar, que é o da publicidade. O que é essa publicidade? Tudo que a gente faz, pensa, é público. Pode não ser público para o encarnado, mas é para o mundo espiritual, que é o que predomina. Então não existem segredos, né? Não existe nada que esteja escondido. Ninguém consegue esconder no fundo as próprias intenções, porque elas estão no próprio pensamento. Então, a minha ação material é uma coisa, mas a intenção, o pensamento que deu origem àquela ação, né, é isso que todos estão vendo, né? E aí nós acabamos nos entregando, né, quem efetivamente nós somos. Por isso que o policiamento é íntimo, nós temos que ter essa consciência de que nós temos que mudar intimamente e, para tanto, nós temos que escolher, adotar, não é escolher já escolhemos, adotar a conduta moral cristã. Nesses dias, assim, né, só para um pequeno comentário, é comum que a gente pegue para abrir o Evangelho, né? E a gente aprendeu para abrir o Evangelho, a gente pega e abre aleatoriamente, né? Abre de qualquer jeito, aí abre. Ora, quem pega o Evangelho, ele pega com as duas mãos. E ao abrir, a probabilidade de sair no meio é muito grande. Por quê? Porque se você pegou com as duas mãos, você vai querer dividir o peso e na hora de abrir, você tende a abrir justamente no 1/3 central, né? 1/3 central do livro. Por isso que muitas vezes parece que cai sempre a mesma coisa. Não é bem assim, né? É claro que cai muitas vezes a mesma coisa porque você leia, mas os espíritos já montaram o Evangelho justamente assim, que é nesse 1/3 que está a essência, né? A essência da moral cristã. É ali que está boa parte do Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas estão em Mateus, de forma completa, em alguns fragmentos em Lucas, né? Do capítulo 5 ao capítulo 7. O Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele basicamente, né? Claro que tem muitas outras coisas, mas ele tem ali as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, que é justamente o que fixa a moral cristã. Então é o que nós temos que saber. Esse 1/3 central
é assim, é o mínimo que nós temos que saber, é o mínimo. É claro que aquilo tudo se expande, mas não com a mesma frequência na hora de estudar, né? Por isso que, até para gente que fala, parece que o tema se repete. É porque nós temos até uma forma mecânica de fazer isso, que, é claro, é de ciência dos espíritos e, portanto, é ali que está o que a gente mais precisa saber, né? Então, a questão da caridade material, né, e a caridade moral, não há como se colocar qual é a mais importante, talvez dizer qual é a mais difícil, né? A caridade moral é mais difícil porque ela envolve a questão interna, né, íntima nossa. E a caridade material, não. Ela essa sim, talvez até mais mecânica, né? Mas não podemos esquecer que o que nós temos que fazer porque é certo, e não esperando qualquer tipo de retribuição, observando a consequência, o resultado, porque aí nós estamos fazendo uma troca e nós temos que ir reduzindo a nossa mentalidade de troca, né? Nós temos que fazer o que é certo pelo que é certo. Tudo bem? Boa noite e prazer em revê-los. Olá, como vão todos? Hoje nós damos continuidade aos nossos estudos, tratando de um texto de Kardec. Mas antes de começarmos, até para harmonizar os nossos corações e as nossas mentes, façamos a prece que Jesus nos ensinou, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo a Ele, Jesus, e aos bons espíritos que nos assistem, as forças para suportar as vicissitudes de nossa vida, para nos corrigirmos de nossos erros e para nos tornarmos melhores. A paciência e a resignação, que são filhas da fé construída no raciocínio, no amor ao próximo e na lógica que nos leva até Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, a gente vai continuar tratando então desse texto da Revista Espírita de julho de 1862. O título do texto é O Ponto de Vista. E o que a gente viu nos vídeos anteriores, Kardec faz um paralelo entre a forma de ver estreita, pequena, de encarar apenas a vida como a encarnação que inicia no nascimento e termina na morte, e consequentemente todas as vicissitudes, todas as dificuldades geram uma gigantesca angústia e até uma sensação de injustiça, comparando com o olhar, como se você tivesse do alto de uma montanha ou com uma visão mais ampla do que é realmente a vida, como uma sequência de encarnações, né, em que essas encarnações, cada uma delas, cada nascimento e cada morte dessa sequência de encarnações, elas tivessem um propósito, elas gerem em você oportunidades para o seu desenvolvimento e, consequentemente, essas vicissitudes da vida seriam apenas
desafios, provas ou oportunidades de desenvolver as nossas virtudes e de desenvolver as nossas potencialidades enquanto espíritos, né? Então, olhando por esses dois pontos de vista, é que Kardec está abordando esse assunto. Nós paramos aqui, né, num momento em que Kardec diz que você não tem necessariamente que ser um gênio, né, que tem uma inteligência extremamente avançada para compreender esses conceitos. São conceitos muito simples, né, e Kardec os coloca ainda de maneira muito didática, muito simples, né, um pedagogo muito competente nesse aspecto. Kardec coloca para a gente toda a situação do desenvolvimento espiritual pelo qual a gente passa encarnação a cada encarnação. Então essa encarnação, ela é um segmento, um setor, como se fosse um dia de uma vida eterna, né? Então ela tem começo, meio e fim, mas ela é parte de um todo. Nós somos então hoje resultado de milhares e milhares de encarnações que nós já vivemos e seremos resultado de outras milhares e milhares de encarnações que ainda vamos viver. Portanto, estamos num processo de aprendizado, num processo de desenvolvimento, aonde a gente vai chegar a um patamar de felicidade, de justiça, de paz, compatível com aquilo que a gente aspira, com aquilo que a gente tem vontade que aconteça. E como é que a gente faz para lidar com isso, né? Como é que a gente vai vivendo com isso? O texto de Kardec, ele mostra, né, que você vai desenvolvendo a sua inteligência ao longo de encarnações, então você tem que aproveitar nessa vida, nesse espaço, desde quando você nasceu, você nem lembra direito quando é que você nasceu, né, até o momento em que você desencarna, nesse espaço de tempo, Kardec nos coloca que a gente deve nos esforçar por nos tornar melhores, né? E o texto dele continua assim: se generalizasse essa maneira de encarar as coisas terrenas, não teria como consequência destruir a ambição, estimulante dos grandes empreendimentos, dos mais úteis trabalhos, mesmo das obras de gênio? Se a humanidade inteira sonhasse apenas com a vida futura, tudo não periclitaria neste mundo? Que fazem os monges nos conventos se não ocupar-se exclusivamente do céu? Ora, o que seria da terra se todos se fizessem monges, né? Um tal estado de coisas seria desastroso e os inconvenientes maiores do que se supõe, porque os homens com isso perderiam na terra, mas nada ganhariam no céu. Mas os resultados do princípio que expomos é completamente outro para quem quer que não o compreenda pela metade, conforme vamos explicar. Então Kardec está colocando as coisas assim. Não é também para você simplesmente largar tudo que você faz de vida material, né, de trabalhos na vida material, de atividades na vida material, de desenvolvimentos da vida material, e será se esconder num mosteiro, virar um monge e nunca mais ter contato com essas coisas da matéria. Não é disso que nós estamos falando, né? Respeito aqui aos monges que fazem um trabalho de meditação que deve ser copiado para os nossos dias, no nosso convívio cotidiano, mas o que Kardec está colocando é o exagero, é aquele isolamento exagerado, sem contato nenhum. Se vocês observarem os monges de hoje em dia, eles não é muito de fazer simplesmente esse isolamento, existe sempre uma interação. Mas ele está dizendo que o exagero, que se você passar a vida inteira, né, dentro de um quarto, num monastério, só estudando e só aguardando pelo céu, isso vai acabar sendo improdutivo e não vai trazer para você os benefícios da lida diária. O nosso desenvolvimento está na lida diária com o próximo, né? A gente se desenvolve no relacionamento com o outro. É aí que a gente se desenvolve. Isolado,
é muito difícil você saber, por exemplo, se você ama o próximo. Como o próximo não está próximo, você está isolado, né? Então, conviver com o outro é que é a aprovação, é que é o teste e é que é a oportunidade de desenvolvimento para você melhorar a si mesmo. Então, você, ao mesmo tempo que você se relaciona com o outro, você mede como é que você está na reação do outro, no benefício que você faz para o outro, na forma como você se relaciona com o outro, né? Ela é honesta? Ela é equilibrada? Ela é ética? Ela é digna? Então, você está no caminho certo. Ela é desastrosa? Ela é imoral? Ela é ilegal? Você trai o outro para conseguir as coisas para você mesmo? Então, você com certeza não está fazendo nenhum processo de evolução. É esse o ponto. Então, isolar-se não te daria a oportunidade de fazer essas medições e as oportunidades de realizar boas obras com relação aos outros. A vida corpórea é necessária ao espírito ou à alma, o que é a mesma coisa, para que possa realizar neste mundo material as funções que lhe são designadas pela providência. É uma das engrenagens da harmonia universal. A atividade que é forçado a desenvolver nas funções que exerce, sem o suspeitar, crendo agir por si mesmo, ajuda o desenvolvimento de sua inteligência e lhe facilita o adiantamento. A felicidade do espírito na vida espiritual é proporcional ao seu progresso e ao bem que pôde fazer como homem, do que resulta que, quanto maior importância adquire a vida espiritual aos olhos do homem, mais sente este, o homem, a necessidade de fazer o que é necessário para se garantir o melhor lugar possível aí na vida espiritual. A experiência dos que viveram vem provar que uma vida terrena inútil ou mal empregada não tem proveito para o futuro e que aqueles que não buscam aqui, senão as satisfações materiais, as pagam muito caro, quer por sofrimentos no mundo dos espíritos, quer pela obrigação em que se acham de recomeçar sua tarefa, em condições mais penosas que as do passado, e tal é o caso dos que sofrem na Terra. Assim, considerando as coisas deste mundo do ponto de vista extracorpóreo, ou espiritual no caso, longe de ser estimulado à despreocupação e à ociosidade, o homem compreende melhor a necessidade do trabalho. Partindo do ponto de vista terreno, essa necessidade, a necessidade do trabalho, é uma injustiça aos seus olhos quando ele, homem, se compara aos que podem viver sem nada fazer. Tem-lhe ciúme. Ciúme de quem? Ciúme de quem tem tanto dinheiro que não precisa fazer nada. Tem-lhes ciúme e inveja. Partindo do ponto de vista espiritual, essa necessidade, qual a necessidade? A necessidade do trabalho. Essa necessidade tem uma razão de ser, uma utilidade, e ele a aceita sem murmurar, pois compreende que sem o trabalho ficará indefinidamente na inferioridade e privado da facilidade suprema a que aspira e que não poderá alcançar se não desenvolver intelectual e moralmente. A esse respeito, parece que muitos monges compreendem mal o objetivo da vida terrena e ainda menos as condições da vida futura. Pelo sequestro, pela privação dos bens terrenos, privam-se dos meios de se tornarem úteis aos seus semelhantes, e muitos dos que hoje se acham no mundo dos espíritos, então os monges que estão hoje no mundo dos espíritos, confessam-nos que se enganaram redondamente e que sofrem as consequências de seu erro. Então o que a gente precisa entender desse parágrafo? Que a vida que nós entendemos, esse espaço de tempo entre
o nascimento e a morte, ele é para nós uma oportunidade de desenvolvimento, né? Então, como é que você desenvolve a sua inteligência sem trabalho, sem fazer nada? Absolutamente nada. Não importa que trabalho que é, se é um trabalho intelectual, se é um trabalho braçal, ele demanda que você desenvolva técnicas, ele demanda que você desenvolva habilidades, ele demanda que você desenvolva processos. Essa demanda, essa necessidade de desenvolver esses processos e essas habilidades e para realizar as coisas cada vez de forma mais eficiente, cada vez de forma mais eficaz, né? Fazer as coisas certas, fazer as coisas da forma correta, né? Então essa necessidade de se melhorar sempre, ela vai te forçando a inteligência a criar novos meios, é a tal da inovação, né? Então você vai criando novos meios, vai buscando novas soluções, vai se corrigindo de erros, né? Então o que seria do mundo se a gente simplesmente continuasse fazendo o que a gente está fazendo sem perceber o mal que a gente está fazendo para a natureza? O que é o trabalho hoje? O trabalho hoje é você conseguir fazer esse desenvolvimento, conseguir consumir, conseguir se manter vivo, mas em equilíbrio com a natureza. Então essa é uma nova demanda que força a sua inteligência a encontrar outros meios, né? Então quais são as outras energias que não são fósseis? Quais são os outros meios de trabalho que não te cansam tanto, que quando você chega na velhice não está tão desgastado? Que forma você pode usar o seu tempo para desenvolver a você mesmo? E depois que você se desenvolve, que você adquire alguma capacidade de inteligência, que você se torna autossuficiente, ou pelo menos em equilíbrio com algumas coisas, como é que você vai seguir adiante com as pessoas que você ama ficando para trás, né? Como é que você vai seguir adiante se há desequilíbrio na saúde de um familiar, se há desequilíbrio financeiro de pessoas que estão começando na vida? Como é que você vai seguir adiante se teus filhos e os teus entes queridos ainda não se desenvolveram intelectualmente, moralmente, né? Como é que você segue adiante? Então nessa lida, nesse auxílio mútuo que a gente precisa fazer, nessas orientações, ora você está na posição de filho sendo orientado, ora você está na posição de pai orientando, né? Então ora somos tutores, ora somos tutelados de pessoas mais esclarecidas que nós, ou esclarecendo a pessoa menos esclarecidas do que nós. Então nessa ajuda mútua em cada um dos diversos setores que a gente tem, a gente desenvolve a nossa inteligência, mas a gente desenvolve também a nossa interatividade social, o nosso amor ao próximo, os nossos sentimentos com as outras pessoas, tornando eles cada vez mais puro, cada vez menos denso, né? A gente não se sente feliz com os vícios, não importa que vício que é, mas a gente é aquela felicidade momentânea e depois aquela frustração por saber que se está fazendo alguma coisa errada. Então esse trabalho incessante em se tornar todo dia cada vez um pouquinho melhor é que gera esse desenvolvimento nosso, íntimo, e gera também o nosso desenvolvimento moral, porque a gente só exerce a nossa moralidade na medida em que você se relaciona com o outro, né? É assim que você exercita a sua moralidade. Então esse processo de exercício da moralidade, de exercício da ética, de exercício da justiça, de exercício do amor ao próximo, aliado ao processo de desenvolvimento das nossas habilidades, desenvolvimento da nossa inteligência, desenvolvimento do nosso intelecto, esses dois processos em conjunto vão elevando o nosso grau de conhecimento, e é por isso que o trabalho é necessário. Quando ele fala trabalho, ele não está falando exclusivamente do trabalho remunerado, aquele trabalho que você vai lá e bate o cartão e ganha o seu salário no final do mês. Não é só disso que ele está falando. Quando você vai para casa e você tem que preparar os alimentos, é trabalho, e você precisa desenvolver técnica, conhecimento e saber das coisas. Quando você vai, por exemplo, para um parque de diversões, e você precisa aprender a lidar com os brinquedos, você precisa, no seu lazer, também usar a sua inteligência. Então, não é única e exclusivamente no trabalho, né? Mas tudo dá trabalho, tudo precisa de esforço, tudo precisa de desenvolvimento.
tudo necessita do nosso esforço para conseguir alguma coisa. Então, você tem que assistir esse vídeo que eu estou fazendo para você, você tem que ler um livro, você tem que ver um filme e compreender a mensagem e decifrar as mensagens e exercitar essa capacidade de compreensão. Então, todos esses trabalhos é que são as coisas que fazem com que você se torne melhor. Quando você fica doente, o que é que você tem que fazer? Entender por que ficou doente e se corrigir para que isso não volte a acontecer. É assim que funciona. Quando você precisa lutar para recuperar a sua saúde, você precisa se esforçar, tomar os remédios, fazer o esforço no sentido de se tornar melhor, retomar o seu equilíbrio espiritual e físico. Dá trabalho, né? Então é de todos esses trabalhos é que ele está falando. Eu vou parando por aqui, o texto ainda continua, como eu disse para vocês, o texto é bem longo e também muito diverso, traz muitas possibilidades de reflexão, a gente continua isso no próximo vídeo, né? Eu vou encerrando por aqui e vamos encerrar como a gente sempre encerra, com uma prece, pedindo a Deus e a Jesus que nos oriente, né? Vamos fazer um esforço para que os nossos sentimentos, para que a nossa alma, para que o nosso pensamento nos eleve, nos torne dignos de ouvir as mensagens de nossos espíritos protetores, as mensagens que vêm do alto, que vêm de Deus. Que nós possamos sentir o amor de Deus nos envolvendo neste momento, enquanto fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Fiquem em paz, fiquem com Deus, uma boa semana a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Quem sabe a gente consegue terminar o texto, mas eu não tenho pressa de terminar o texto, não. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Fiquem em paz.